Obrigado, Fabiano. Deus é maravilhoso. Hoje é o Dia das Mães, né? E você sabe que nessas datas específicas, às vezes é mais difícil você pregar, né? Você tem que fazer algo específico. E ao mesmo tempo tem que ser uma palavra que sirva para todos, né? Então, nesse Dia das Mães, né? Eu vou trazer uma palavra sobre uma mãe que é muito citada na hora de falar sobre mãe. Muita gente fala sobre a mãe, chamada Ana, né? A mãe de Samuel. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Samuel, 1 Samuel. Abre em 1 Samuel. 1 Samuel está antes dos Salmos, antes da metade da Bíblia, né? Está um pouco antes de Reis, tá? 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 2. E aí eu vou saltear e eu vou dizendo para você onde a gente vai ler, tá? Então, 1 Samuel capítulo 1, versículo 2, ele primeiro descreve quem é Eucana, né? Aí começa. Ele, Eucana, tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Versículo 7. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival, Penina, a provocava e ela chorava e não comia. Pula para o 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Versículo 11, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Pula para o 17. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, nós vamos até o 28, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Versículo 21. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. 24. Depois de desmamá-lo, levou o menino
ainda pequeno, à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Amém. Feche seus olhos comigo. Vamos orar a Deus. Senhor, Pai, venha com tua palavra a nós, Senhor, e que teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que nós possamos, Senhor, aprender de ti nesta manhã, Pai. Que tu fale, Senhor, a todos, ó Pai, não só as mães, Senhor, mas a todos nós, que nós possamos compreender, ó Pai, as tuas maravilhas, Senhor, e aquilo que tu pensas, Senhor, e queres para nós. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Famílias são iguais? Não. Famílias são diferentes, né? As famílias são sempre diferentes, com problemas diferentes, com estruturas diferentes, com o seu próprio modo de resolver muitas vezes as questões, né? Algumas famílias ouvem mais o que cada um quer e outras não, né? Então cada um tem seu modo próprio de resolver suas questões. E nesse texto nós vemos uma família diferente de hoje nos seus costumes, né? Nas suas crenças, naquilo que elas pensavam, né? Eles eram diferentes. Então, por exemplo, hoje não é considerado, né, uma mulher que não tenha filho, ela não é considerada amaldiçoada por Deus, mas naquela época era. Não só isso, né? A família, né, que nós estamos lendo aqui, era um marido com 2 esposas, era permitido isso, né? E a que tinha filhos desprezava a que não tinha. E a outra, né, era menosprezada, ela era estéril, né? E ela mesma se considerava amaldiçoada por Deus. Ela mesma assumia isso, né? Ela achava que era assim mesmo. Mas o marido a amava e tentava compensar de alguma forma essa humilhação que ela passava. E aí nós vemos no texto, isso é só uma das coisas que provavelmente ele fazia, né, para confortar o coração dela. Mas uma das coisas que ele fazia é justamente, né, fazer com que ela desse uma porção dobrada da oferta quando eles chegavam lá em Siló, que era a cidade que eles iam fazer o sacrifício, né? Mas aquela situação daquela mulher, como eu falei, Ana, ela é muito usada, e você tem aqui nesse texto uma série de coisas que nós poderíamos falar, né? Mas hoje eu creio, né, que você vai ser abençoado pela palavra, por aquilo que você vai ouvir. Aquela situação, ela se arrastou por anos, por muitos anos. E você lê aqui, parece, né, que Ana era uma mulher sábia, porque aparentemente ela não revidava, né? Ela não revidava aquilo que a outra fazia com ela, né? Humilhava ela. Ela não parece ter revidado. E isso é uma coisa que é essencial numa família, né? Às vezes você tem um problema e se você fica, né, mostrando ele problema, a outra pessoa reage. E quando reage, há um problema, uma separação, há uma tristeza dentro da família. E ela mesmo sendo triste, angustiada, o texto diz isso, por aquela situação que ela vivia, né? Mesmo assim, né, ela parece não ter criado problema para a família em si, para o seu marido, porque o seu marido tinha filhos, né, com a outra mulher. Então, isso, né, seria difícil se ela começasse a abrir uma guerra, porque diz aqui que ele a amava, né? Então, se ela abrisse uma guerra, né, se ela abrisse uma discussão, se ela reagisse, ela ia criar uma situação de tirar a paz daquela família. Às vezes a gente vive problemas em nossas famílias e nós não podemos deixar que a paz vá embora. É muito importante que nós não sejamos agentes, né, do tumulto dentro da nossa família. Nem sempre chegar e
como ela fez, né, a Penina fez, né, começou a falar as verdades dela, né, porque eles acreditavam que a Ana ela era uma mulher estéril e por isso era amaldiçoada por Deus, mas nem sempre você tem que dizer as verdades, porque isso cria problema. Será que ela não sabia que era estéril? Ela sabia. Por que a outra ficou fazendo isso? Porque ela queria pisar, né? Queria ser a primeira. Provavelmente tinha ciúmes do marido com ela. E, né, ela não reagia. Pelo menos pelo que nós lemos no texto, né? Então, sabe, ela era angustiada por aquela situação, mas ela não criava problema para a união da sua família. Ao invés disso, ela orava e adorava a Deus. Então, quando nós temos problemas, e aí eu estou me dirigindo a todos, mas depois você vai ver, eu vou me dirigir especialmente às mulheres e às mães, nós temos que orar, nós temos que trazer a paz para a nossa família. Nem sempre é o que está acontecendo, mas não adianta, né? Nós, como mães agora, né, falando por vocês, não adianta muitas vezes ficar apontando o dedo, porque vai só trazer problemas. Se a pessoa não sabe a sua posição, talvez uma vez você faça isso, né? Mostre claramente. Eu costumo fazer isso aqui na igreja, quando algo está acontecendo, né, que eu acho que está errado, eu vou lá e falo uma vez, depois eu não falo mais, não precisa. Depois a gente só ora para que a situação mude. Eu não tenho que ficar o tempo todo, né, falando algo que está errado. Eu tenho que falar uma vez. Se a pessoa ouvir, se o Espírito Santo tocar o coração, ela vai ouvir. E aí ela vai mudar. Não adianta ficar entrando em atrito, né? Assim eu procuro agir, né? Bom, Ana, ela é muito lembrada pela sua disposição. Como nós vimos, né? O filho dela, ela pegou o filho, né? E houve um desprendimento muito grande dela. Qual é a mãe, né, hoje que faria isso? É muito difícil. Ela chegou e demorou muito para ter aquele filho. E quando ela teve o filho, ela entregou o seu filho, porque ela havia prometido que ia fazer isso, né? Tão esperado, logo após desmamar. Aí você pode considerar o desmamar, né? Tem criança que vai até os 4 anos, tem criança que vai até 1 ano só. Mas eu diria que uns 3 anos só de boa monta, né? Então, para a gente calcular, então mais ou menos com uns 3 anos ela foi e entregou o seu filho para ser cuidado por uma outra pessoa. Sabe, ela é muito, muito lembrada por esse desprendimento dela. Mas ela foi uma mulher muito forte também. Ela teve outras qualidades, ela foi muito forte por enfrentar aquela discriminação, aquilo que estava acontecendo na vida dela, né? Ela estava sendo humilhada, todos os anos ela era humilhada, né? Isso, e o texto só fala sobre especificamente essa viagem que eles faziam, mas você pode imaginar que no dia a dia ela era humilhada por essa outra mulher, né, que tinha muitos filhos. Então, ela era uma mulher muito forte por enfrentar essa discriminação e a tristeza que abatia ela. E ela foi também, além de ser uma mulher muito forte, ela foi muito sábia, quando não criou, né, uma divisão no seio da família dela. Então ela era uma mulher forte, ela era uma mulher sábia, né? Não só ela se desprendeu então do seu filho, né, e conseguiu cumprir aquilo que Deus, aliás, que ela prometeu para Deus, né, não foi Deus que pediu, ela que ofereceu, mas também ela foi forte, foi sábia. Sabe, o seu marido, ele teria um grande problema se ela fizesse, né? Se ela quisesse armar uma confusão, porque a outra tinha filhos dele. Ele a amava, mas a outra tinha filhos dele. Então, seria terrível, né, dentro do lar dela. Ela também foi uma mulher muito resistente, por ter passado tanto tempo, ali fala que são anos, né, que ela passou por essa situação, por anos ela viveu isso. Então ela era uma mulher também resistente. Então são qualidades que nós todos precisamos ter, mas ao ser mãe, você ser desta forma vai trazer uma segurança emocional,
uma segurança espiritual para sua família sem medida, né? Então, essas características dela devem ser valorizadas e devem ser admiradas e tentadas absorver por nós todos, né? E as mães em especial. E aí, antes de falar numa outra característica de Ana, que, né, é o foco, na verdade, que eu estou querendo trazer nessa manhã, eu vou fazer um parênteses para você e eu vou dizer para você o seguinte: mães são referência. Mães são referência não só para os filhos, mas também para os maridos. As mulheres dentro da sua casa, as mães, elas são, querendo ou não, referências. Elas podem até ter um marido mais assim, né, ou menos assado. Elas podem ter um marido que seja mais durão ou menos durão, mais mandão ou menos mandão. A mulher sempre será referência para os filhos e para os maridos. Elas são a verdadeira base da família. As mães, elas são a verdadeira base da família. Elas, muitas e muitas vezes, unem, né, os seus filhos com os pais. Muitas e muitas vezes, pela sua sabedoria, elas fazem isso. Elas unem, elas buscam, né, que haja esse contato, porque o homem é diferente, o pai é diferente, então muitas vezes ela busca isso. Às vezes as mães ficam preocupadas: puxa, meu marido está conversando pouco com os meus filhos, está havendo pouca interação, aí elas vão e se preocupam e oram. Eu estou falando porque eu recebo, né, pessoas assim, e a gente ora para que isso mude, né? Então, sabe, não só isso, as mães, mais do que os pais também o fazem, mas é de uma maneira diferente, não tão intensa, mas as mães, elas traçam o caminho emocional dos filhos. As mães traçam o perfil psicológico dos filhos. Por ter mais contato, por estar mais, né, com os seus filhos do que os pais, normalmente é assim, né? As famílias têm mudado, mas normalmente é assim. Elas, então, elas são a base, elas formam, né? A palavra diz que a mulher sábia edifica o lar, né? Então, sabe, não é o homem sábio, mas a mulher sábia. O homem sábio, ele faz uma série de outras coisas. A Bíblia diz que o homem sábio prospera, né? O homem sábio não deixa faltar as coisas em casa. O homem sábio, ele cresce em entendimento, né? O homem sábio fala pouco, né? O homem sábio, ele desvia a ira. O homem sábio é fonte de vida. Tudo isso são versículos, né, que eu peguei propositadamente, estão exatamente assim na palavra de Deus, né? O homem sábio é tudo isso. Mas quem edifica, quem dá forma ao lar é a mulher sábia. E a mulher tem que entender isso para não ter o seu papel desvalorizado por ela ou por outras pessoas, e para que ela busque ser uma mulher sábia, sabe? É escrito isso, né, que a família é a célula máter, né, é o centro da sociedade. Se a família é o centro da sociedade e a mulher é o centro da família, a mulher é o centro da sociedade, né? Matemática isso. Então, sabe, a mulher é muito importante até para a sociedade onde nós vivemos. E aí nós vemos, né, que há uma degradação quando os valores mudam, quando a importância muda, quando o amor dos filhos pela sua mãe muda. Porque quando isso acontece, ela deixa de ser a referência. E se ela deixa de ser a referência, tudo piora. Amém? Você entendeu o que eu falei? Ela tem que ser valorizada pelos maridos, pelos filhos, porque disso depende o equilíbrio até do nosso lar, da nossa sociedade. Então é muito importante que nós possamos entender isso. E esse é um
dos problemas hoje. Querem que a família, né, de uma determinada formação, nem tenha a figura da mãe. Hoje querem, olha que coisa absurda, né? Olha biblicamente a coisa. A mulher sábia edifica o lar. Se não tem mulher no lar, não vai ser edificado. Então há uma deturpação. A sociedade hoje ela sofre pelas próprias escolhas que ela faz, né? E coisas nítidas, porque há necessidade, né, de haver a figura masculina e a figura feminina dentro do lar. Há necessidade de você valorizar o pai e há necessidade de valorizar a mãe. E aí a sociedade destrói esses valores, né? Deixa, né? Eu sou contra o filho ou a filha. Preste atenção no que eu vou dizer para você não entender errado. Só tratar seus pais como amigos. Muitas vezes eu cheguei para os meus filhos e disse assim: olha, quando eles falaram alguma coisa para mim ou agiram de alguma determinada maneira, eu não sou seu amiguinho não. Eu só falava isso para ele, opa, aí ele parava, né, e pensava: não sou seu amiguinho não, sou seu pai. A sociedade ela tenta destruir esse relacionamento, e destruindo esse relacionamento, ela destrói a si mesma. Então hoje os valores são trocados, a figura, né, que deve existir uma diferença, deve existir a figura, né, do pai e da mãe, isso é relevado como se não precisasse. Existe até, né, você talvez não conheça, né, mas existe até em regimes, né, regimes políticos, a ideia de destruir a família. Porque se você destrói a família, você destrói essa resistência das coisas erradas, né? E aí fica tudo errado. Se você consegue destruir a família, você destrói tudo. Sabe? Agora, ao mesmo tempo que nós precisamos valorizar, as mulheres também, elas precisam ser sábias, para que tudo melhore, para a sua família melhorar, para os seus maridos e filhos melhorarem e para a sociedade melhorar. Então há essa necessidade, às vezes as mulheres têm dificuldades em conduzir a sua família e nós precisamos orar por isso. Precisa haver uma consciência para que cada um ore. Os maridos pelas suas esposas, né? E aí, como eu anunciei aqui, às terças-feiras, tem uma reunião próprio para isso. Essas mulheres que estão, eu vou dizer para você, ela tem um degrauzinho a mais de sabedoria por estarem se reunindo aqui para orar pelas suas famílias, porque é esse o objetivo dessa reunião. Então, sabe, elas estão fazendo algo já para acrescentar valor à sua família, à vida espiritual de cada membro, a trazer aquilo, né, ou destruir aquilo que está causando problema e trazer paz, trazer vitória, trazer solução. Sabe, muitas vezes as mulheres têm dificuldades porque estão vivendo com filhos ou marido, né, com problemas dos mais variados, financeiro, psicológico, emocional, dos mais variados, né, doenças, né, físicas. Então, sabe, elas precisam ser sábias. Às vezes são as próprias mulheres que estão vivendo o problema. Elas precisam nessa hora ter a noção, e Deus dá. Deus, ele dá uma percepção diferente para a mulher. E quando a mulher ora, ele dá mais percepção ainda. Então é muito importante que as mulheres entendam o seu valor, que elas sejam valorizadas, mas que elas também entendam o seu valor, a força que elas têm para mudar tudo, mudar os problemas que acontecem dentro do seu lar, né? Então é muito importante que também nós possamos entender para que a gente ajude nisso. Nessa hora nós vamos voltar, né, depois de falado isso, nós vamos voltar ao exemplo de Ana, porque Ana, ela tinha um grande problema, mas ela não se desesperou.
Uma das coisas que nós lemos aqui no texto é que ela orava. Ela não se desesperou. Ela orava e tinha fé. Então, ela foi uma mulher sábia, porque ela vivia os problemas, estava no meio do problema, como a maioria dos lares tem problemas, mas ela orava e tinha fé. Sabe? E ao receber aquilo que ela queria, ela não fez o que a maioria das pessoas fazem, agarrar e não soltar mais. Ela recebeu um filho que ela queria há muito tempo. Deus deu para ela, mas ela não se fixou naquilo, pelo contrário, ela se fixou em Deus, porque ela reconheceu que foi Deus que deu. Eu sempre uso, na hora que eu estou aqui apresentando uma criança, eu sempre explico, que nós somos mordomos para cuidar dos nossos filhos, porque os nossos filhos, na verdade, não são nossos, são obras de Deus. Então nós estamos aqui para cuidar deles, e cuide bem, porque nós somos responsáveis. O que nós fizermos, nós vamos ser cobrados. Então nós precisamos cuidar bem, desses filhos. E ela entendeu isso, e ela não se agarrou ao filho, mas ela creu em Deus. Não só ela creu em Deus, mas ela creu no amor de Deus. Por acreditar assim, no amor de Deus, ela conseguiu entregar aquilo que era mais precioso na vida dela, eu não tenho dúvida, que era o seu filho tão aguardado, entregou para que ele fosse dedicado ao Senhor. E ela tinha o privilégio de vê-lo uma vez por ano, pelo que está escrito aqui. Pode ser que ela fizesse mais visitas, mas o texto diz, se você continuar lendo aqui, que ela uma vez por ano, e aliás, vamos ler, versículos 18 e 19, olha o que fala aí. Eu espero que você tenha deixado aberto. Samuel capítulo 2, 18, diz assim: Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. O que nós podemos depreender aqui desse texto, inferir, é que ela o via uma vez por ano. Qual é a mãe, que conseguiria fazer isso? Ela conseguiu, Mas ela conseguiu porque ela acreditava em Deus. Ela sabia aquilo que era melhor. E aí, quando ela acredita em Deus e no amor de Deus, quando nós acreditamos que Deus vai suprir aquilo que nós precisamos, apesar dos nossos problemas, quando nós acreditamos nisso, aí o que acontece é que vem o sobrenatural de Deus. Quando nós acreditamos, o sobrenatural vem sobre nós e Deus faz o que nós precisamos. E aí o servo de Deus chamado Eli, abençoou e pediu filhos para ela. Ele reconheceu que ela conseguiu fazer algo assim excepcional, entregou um filho tão buscado por ela, E aí ele vai e ora para ela pedindo filhos. E Deus deu filhos e filhas. Versículos 20 e 21. Está escrito assim: Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. Versículo 21. O Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Quando nós cremos em Deus, quando a mulher é sábia, quando ela edifica o lar, quando nós valorizamos, quando nós oramos pelas nossas mães, pelas nossas mulheres, Deus, Ele age, e Ele tem amor por nós, e Ele então, a despeito dela ter dado seu único filho, ou até por causa disso, Ele vai e dá mais 5 filhos para ela. 5, para quem não podia ter nenhum,
né? Ele deu 6 no total. Samuel e mais 5. Gente, hoje, né, eu não ouço muito falar mais de proveta, né? Bebê de proveta. Hoje eu acho que tem barriga de aluguel, tem outras opções, não sei se é isso, mas tem tantas opções hoje que fazem, né? Tratamentos diversos. Mas, sabe, naquela época não tinha essa chance. A chance era o 00. Sabe qual é o 00? Joelho no chão, 00. Faz 2 marcas no seu joelho, o 00. Só assim você tem que orar, né? Então ela fez e Deus providenciou. Gente, para quem não tinha nenhum, quem provavelmente já tinha uma certa idade, eu imagino aqui, né? Eles casavam cedo. Se ela casou com 16 anos, passou uns 5 sem ter, 21, né? Ela começou a ter filho. E aí ela teve no total 6 filhos, porque Deus abençoou. Sabe, o nosso lar, ele tem que ter a sabedoria da mulher, ele tem que ter a estrutura, ele tem que ter o respeito dos filhos pelos seus pais. Ele tem que ter o respeito dos pais pelos seus filhos também, né? Mas hoje o que a gente tem que ressaltar é que uma mulher que ora, uma mulher que é sábia, uma mulher que não acusa, pelo contrário, que ama, ela transforma a vida da sua casa. Ela traz a alegria, porque os filhos são alegria, né? Então, ela, por causa disso, agindo dessa forma, ela traz a alegria. E é isso que nós precisamos entender, e é isso que nós precisamos fazer, é assim que a gente tem que agir. Amém? Crer em Deus. Você tem problemas? Todos nós temos. Todas as famílias têm. Não tem família sem problema, porque os homens têm problemas, né? Consigo mesmo, com os outros. Então, há sempre problema. Problemas devem ser resolvidos. E uma grande arma para resolver os problemas são os joelhos da mulher que ora, da mulher sábia.